Meu Deus, professor, continua a aula de reações orgânicas. Sim, continuamos falando sobre reações orgânicas, meus lindinhos, e nessa aula eu vou te mostrar algumas outras reações, como os compostos de Grignard, quase não se fala na internet, então fica ligado nessa aula. Falar um pouquinho sobre saponificação, eu sei que eu já comentei em outras aulas, mas é super importante para o Enem a reação de saponificação aí que você vai encontrar é a produção do sabão, provavelmente na prova do Enem, beleza? Lembrando, no final da aula tem resolução de exercício. Aqui no link da descrição você tem aquele link para aquela listinha extra de exercícios. E não esquece de já deixar o seu joinha, porque a gente está chegando na reta final do nosso curso. Que loucura! Boa aula, meu lindinho! Povo lindo, povo maravilhoso, aí está nossas 3 reações que eu preciso falar: reação de saponificação, transesterificação e reação com compostos de Grignard, que já apareceram em prova. A saponificação também vai aparecer como hidrólise básica de éster, tá? Uma hidrólise básica. Como é que funciona? Você tem um éster, geralmente de saponificação, você tem um éster de cadeia carbônica muito grande e você faz a reação de hidrólise no meio básico. Tá? Você vai fazer a reação de hidrólise com uma base forte. E daí o que vai acontecer? Você vai fazer a quebra, aqui ó, plim, quebrou, C dupla O menos, com o Na da base, mais o R1 com o OH. Formar um álcool e um sal de ácido carboxílico, certo? Onde a gente vai ver principalmente isso? Quando a gente tem um triglicerídeo. Veja, nós teremos lá, ó, tchum, 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 tchum. O prof vai fazer aqui bonitinho. Um triglicerídeo, um triglicerol. Geralmente vai formar o triglicerol, ó. Triéster de glicerol. Esse R1, esse R2, esse R3 são cadeias gigantes, porque a gente vai ter um ácido graxo. Vou fazer a reação com a nossa base forte, tá? Pode ser o NaOH, pode ser o KOH. O que acontece, povo? Quebra aqui, ó. Bem entre onde forma o éster ali, ó. C dupla O, ó. Você quebra. Quebrou? Legal. Então vai ficar isso aqui, ó. Ó. Quebrou. 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 Onde quebrou, vai entrar o OH da base. Formou o nosso triglicerol. E você vai ter, no lugar dali onde teve a quebra, a entrada do Na. Formando a ideia de um sabão. Formando a ideia do sabão. Quando que você tem um sabão? Lembra da nossa aula de polaridade. Você vai ter sabão quando você tiver essa parte polar e uma cadeia carbônica apolar muito grande. É assim que a gente faz sabão. Pega óleo usado, pega gordura usada, faz a reação usando aí uma base forte, você consegue produzir sabão. A transesterificação, ela é muito usada na produção do diesel. Tá? Ela é muito usada na produção do diesel. Como que vai funcionar? Você vai ter um éster, reagindo com o álcool, e vai formar um éster 2 mais um álcool 2. Um éster 2 mais um álcool 2.
Isso é uma transesterificação. Vou transformar um éster em outro. Então você vai ter lá, ó, RC O, R1 mais R2OH. O que acontece? Você vai ter a troca. Vai ter RC O, R2, R1OH. Você vai trocar o que está acontecendo. Uma reação de transesterificação. Fica atento nessa reação. E a última, galera, que o prof tinha que mostrar para vocês era a reação em compostos de Grignard. Que você tem esse composto aqui com magnésio, tá? É um composto de Grignard, muito doido. São os organometálicos, tá? Um composto de Grignard é um organometálico. Acontece principalmente essa reação principalmente com cetona e aldeído. Principalmente com cetonas e aldeídos, ou seja, carbonilados, certo? Sofre o composto depois formado pela adição, vai sofrer uma hidrólise com a água, então tem que ter água nessa reação, tá? E são chamados de organometálicos. Por quê? Organometálicos. Por que eles são chamados de organometálicos, esses compostos? Porque tem um metal que é o magnésio, geralmente aqui um halogênio, né, bromo ou cloro, e aqui a nossa cadeia carbônica. Então, como é que vai funcionar? Galera, não complica, simplifica. Deixa o prof mostrar como é que funciona para você ver. Ó, vou colocar aqui R1, R2, uma cetona e a nossa carbonila. Beleza? O que acontece? Vai fazer a reação com um composto de Grignard. Vou fazer geral. Depois a gente discute como fica. Tudo bem? Então, olha só. Na hora da reação, esse R aqui, ó, do composto de Grignard, ele vem no carbono. Então, você vai ter R1, C, R2, R. E onde estava a dupla O, vira OH. E aí você vai ter a formação do composto de Grignard ficando assim, ó, MgOHX. Ah, prof, mas não esquenta, lindos. Deixa o prof fazer um exemplo para vocês. Ó, não esquenta, não complica, simplifica. Ó, não complica, simplifica. Eu quero saber qual que é o produto dessa reação aqui, ó. Vai acontecer em água. Aí você vê aqui, ó, o organometálico que a gente estava falando. Ó, MgCl. Esse é o halogênio, esse é o magnésio. Então quer dizer que essa porção aqui, ó, vai ser o nosso R. Onde o R vai? Ligado no carbono da carbonila. Então você vai colocar aqui CH2, CH3. E o carbono da carbonila vira o quê? OH. Pronto, acabou. Esse é o produto orgânico formado da reação. E o MgOHCl. Só isso, prof. Só isso. Bora treinar nos exercícios, você vai ver como é suave, galerinha. Salvei para mandar para vocês depois. Bora lá então, galera, para a resolução dessa nossa aula 30, frente 1, nossa última aula aqui falando, penúltima aula aqui falando sobre reações orgânicas, na verdade a última sobre reações, a próxima é sobre polímeros, tá? Então vamos ao que interessa, vamos lá para a questão de número 1. Ele fala assim, ó,
o produto da reação entre a substância acetaldeído e o cloreto de isopropil magnésio. Isopropil magnésio. Não lembro de ter visto. Lembra sim, galera. Esse aqui é um composto de Grignard, que a gente acabou de ver a reação lá. Grignard. Certo? Nessa reação, eu não vou botar um mecanismo aqui. Você já vai ficar malandro, tá? Então, você vai pegar o aldeído que ele falou. Fique bem atento. O aldeído CH3 dupla OH. Vai pegar CH3, 2CHMgCl. E o que vai acontecer, galera? Você vai lembrar que essa parte vai se ligar aqui, vai saltar, e depois da neutralização, o que você vai formar? Você vai formar o CH3C, aonde estava a nossa carbonila, vai formar uma hidroxila. Lembra dessa reação com os compostos de Grignard. E aquela cadeia carbônica que estava lá no composto de Grignard vem para a nossa cadeia CH3,2, certo? CH3,2. Esse é o nosso composto orgânico que vai ser formado aqui. Essa é a ideia. Beleza. Então, agora vamos para a questão. Ele vai formar o Mg, né, com o produto MgOHCl aqui, com o produto não orgânico. Ele quer saber como é que é o nome desse cara. Só que está muito feio o jeito que a gente escreveu. Então, eu vou até apagar aqui para ter espaço. Então, vamos escrever esse cara de um jeito mais bonito, mais caprichado. Então, vamos lá, ó. Vou jogar aqui para o ladinho. Tem um CH3, tem COH, comi o hidrogênio daqui. Esse cara é um H. Vai ter CH3, CH3. Lembra que quando tem um CH3 dentro de parênteses, é isso que ele significa. Vamos lá. Quem é minha cadeia principal? Tá aqui ela. Essa é a minha cadeia principal. Numera, olha a função. 1, 2, 3, 4. No 3 tem um metil. Então, eu tenho no 3 um metil. São 4 carbonos butan. No 2 eu tenho um ol, 2-ol. 3 metil, butan, 2-ol. Ou aqui a nomenclatura mais antiga, 3 metil, 2 butanol, dá na mesma. Resposta certa, letra B. Boa. B de boa. Pronto. Então, assim, ó, não precisa fazer as reações, decorar o mecanismo. O que você tem que lembrar quando você vê um composto de Grignard é que você vai ver a carbonila sendo atacada, formando ali um OH, e a cadeia carbônica que vem do composto de Grignard se liga embaixo desse OH aí. Beleza? Não tem erro. Não tem erro. Pense simples. Não complica, simplifica. Maravilha, gente linda. Vamos embora. Questão de número 2. Uma questão bem completa, bem linda, falando de várias reações numa só questão. Na prática, nem sempre é possível preparar um composto orgânico por meio de uma única reação. Em realidade, quase sempre utilizam-se várias etapas. A descrição de todas as reações envolvidas num processo é conhecido como rota sintética. A seguir é apresentado um exemplo da obtenção de um determinado álcool nas suas diferentes etapas. Muito bem. Então, ele vai ter lá uma reação 1 com HBr na presença de peróxido orgânico formando X. Esse alceno com água, uma hidratação, forma Y. X mais magnésio vai formar Z. Y na presença de ácido hipermanganato W. Z mais W forma T e T na presença de água forma um álcool. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte, ele vai querer saber quem é quem aqui nessa brincadeira. Então, vamos fazer todas as reações, vamos achar todos os produtos. Essa questão é bem complexa. Então, vamos lá, para a primeira. É uma hidroalogenação na presença de peróxido HBr.
Lembra que esse cara não segue Markovnikov. Então, o que vai acontecer aqui? Vai abrir a dupla. Vai abrir a dupla. Pum, 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 pum. Fazer ela de outra cor. Abriu a dupla. Certo? E aí, o que acontece? Como não segue Markovnikov, o que a gente tem? O hidrogênio vai no menos hidrogenado e o bromo vai no mais hidrogenado. Não segue Markovnikov porque está na presença de peróxido. Prof, é muita regrinha para lembrar. Eu sei, galera. Eu sei, por isso que você está praticando. Então, já temos ali quem é o nosso X. O Y, ele é proveniente da hidratação. A hidratação segue Markovnikov. Então, você vai quebrar a dupla, esse é o X, né? O Y, você vai quebrar a dupla, pum, 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 pum. E aí você vai adicionar o OH e o H. Isso é uma hidratação. Só que agora, como segue Markovnikov, o hidrogênio vai no carbono com mais hidrogênios. Fechou. Esse é o Y. Só que o X, ele sofre uma reação na presença de magnésio formando Z. Prof, eu nunca vi isso, mas seja malandro. Quem que é o único composto que a gente viu até hoje que tem magnésio, bromo e uma galera toda misturada? São os compostos de Grignard. Então, o Z, você vai pegar o X e vai colocar o magnésio junto com eles. Pronto, acabou. Tá aqui, ó. BRMG. Vai ser um composto de Grignard. Br com Mg. Magnésio. Opa, deixa eu só colocar aqui MgBr. MgBr. No lugar ali, MgBr. Beleza? Então, formou aí o composto de Grignard. Boa. O Y, ele vem e sofre uma oxidação. O nosso Y é o 2-propanol, o propan-2-ol. É um álcool secundário. Se você oxidar, ele vai formar uma cetona. Então, lá no lugar da hidroxila, você vai formar a carbonila. E aí, olha só, ele vai fazer a reação de Z mais W formando T, e na presença de água forma um álcool e o nosso MgOH. Então, o que ele está fazendo? Quem que é o Z? O Z é o nosso composto de Grignard e o W é a nossa cetona. Então, a reação 5, vou fazer lá em cima, ó. Pum, pum, nossa cetona. E aqui o nosso composto de Grignard. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui tá faltando um carbono, galera. Teacher fez errado, faltou um carboninho aqui. Aqui só tem 3 carbonos. Mil perdões, tem que ter 4. 1, 2, 3, 4. Aí. Beleza? Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Mg. 1, 2, 3, 4. Aqui deu 5 agora. Aí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Isso. MgBr. Então, vamos lá. Ó, o carbono que está no nosso magnésio vem, pô, subiu. Certo? O nosso oxigênio fica menos. O Mg que fica mais, vai lá. Então, o composto T é o nosso intermediário da reação. Certo? É esse cara aqui. E para baixo você tem 1, 2, 3, 4. Isso, 4. Só que ele vai colocar água. HOH. O que vai acontecer? Hidrogênio vai aqui. OH vem aqui. Vai formar o nosso álcool. OH. E aqui.
mais MgOHBr. Certo? Então, todas as reações estão aí. Agora, vamos ver o que ele quer, né, galera? Agora, vamos ver o que ele quer. Ele quer o seguinte. Com base na rota sintética e nos compostos orgânicos representados pelas letras X, Y, Z, W e T, é correto afirmar que X é o 2-bromobutano. Não, como não seguiu Markovnikov, eu adicionei o bromo no primeiro carbono. É falsa, é o 1-bromobutano. Então, falsa. B, Y pode reagir com ácido etanóico formando etanoato de propila e água. Bom, o Y tá aqui. É um álcool, beleza. Se ele for com ácido etanóico, C-O-OH, ácido mais álcool vai formar o que, lindos e lindas? Éster e água. Então, vai sair o H e o OH. Vai formar água. Vai sobrar o O e a ligação. Então, você vai formar CH3, C-O, O, ligado agora aqui, ó, CH, CH3, CH3. Que esses são esses nossos carbonos aqui, né? CH, CH3. Então, se eu tenho CH, CH3, CH3, isso não é o propila, esse é o isopropila. Então, eu vou formar aqui, ó, parte que veio do ácido, etanoato, D, que veio do álcool, isopropila. Então, a letra B é falsa, não é propila, é isopropila. E água. Esterificação. Todas as reações em uma questão só. C. Z reage com água, formando, além do brometo de magnésio, o 1-butanol. Então, peraí, Z vai formar brometo de magnésio com água e o butanol, nada a ver. Totalmente falciano. D. W é isólogo de Y. Cadê W? Achei W. E Y, isólogo, não, né, galera? Eles têm até funções diferentes. Falso, eles podem ser homólogos, mas não isólogos. Show. E letra E, o álcool formado é o 2-metil-2-hexanol. Não sei, vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a minha cadeia principal. O OH está no carbono 2 e tem um metil no carbono 2. 2-metil, hexan, 2-ol. Verdadeira letra E. Nossa, prof, que questão difícil. Questão comprida, galera. Tivemos todas as reações aqui, uma questão de nível hard. Então, vou te dar uma dica. Aqui embaixo, nos materiais extras, está essa lista de novo. Pega ela, resolve ela e depois assiste essa resolução novamente. Tá? Importante essa questão de número 2. E 3. Veja que eu coloquei só 2 questões, porque tá 3 questões, porque essa foi cumprida. 3. As moléculas dos triglicerídeos, que são a maior reserva de energia em animais, resultam da esterificação de uma molécula de glicerol, com 3 moléculas de ácidos graxos conforme exemplificada a estrutura. Então, essa é a estrutura do triglicerídeo, certo? Aí ele fala assim, ó, escreva a equação química balanceada da reação de hidrólise alcalina completa de um triglicerídeo usando hidróxido de potássio como reagente. Então, eu vou pegar aqui, ó, vamos resolver a 1 aqui do lado, tá? A 1 dá 3, né? 3.1. Você vai pegar CH2, CH, CH2, O, C dupla O, R, C dupla O, R, C dupla O, R. E vai fazer
na presença do KOH. Só que assim, lindos, para a gente ter essa hidrólise, lembra que uma hidrólise alcalina, eu tenho a função éster aqui, ó, veja, ó, C dupla O carbono, eu tenho a função éster. Então, quando eu fizer a hidrólise, eu vou formar, hidrólise alcalina, eu vou formar um álcool e um sal, que a gente vai chamar de sal de ácido carboxílico, de ácido graxo, vai formar um sabão. Então, essa hidrólise alcalina é uma saponificação que está acontecendo, certo? Prof, mas aí o que que eu faço? Ó, dica, vem aqui, ó, no carbono, tá? Venha no carbono, depois, não dupla O, no outro aqui, ó, e quebra. E copia só o que sobrou. Sobrou o CH2 com uma ligação, o CH com uma ligação, o CH2 com uma ligação. Esse cara vai formar o triglicerol. Então, você tem aqui, ó, OH, OH, OH. Então, eu preciso de 3 OHs. E a minha base só dá 1. 3 aqui. E o potássio vai ligar lá nos radicais. Eu tenho 3 potássios. Então, eu vou ter isso aqui, ó. K mais O menos C dupla O R. Só que eu vou ter 3 deles. Então, eu vou fazer até diferente. Como é o mesmo R, nós vamos fazer assim, ó. Porque se o R for diferente, ele pode tentar te sacanear. R, K mais O menos C dupla O R. Formei esses sais de ácido graxo, que são que é o nosso sabão, certo? Como o R é igual, eu poderia ter colocado 3 vezes esse composto. Mas é que em algumas questões, essas cadeias carbônicas, esses R's aqui, são diferentes. Você pode colocar R1, R2, R3. Beleza? Então, essa é a reação que está acontecendo aí no nosso triglicerídeo, uma saponificação. Beleza, galera? Boa! E a última, eles falam assim, ó, os triglicerídeos fornecem uma grande quantidade de energia nas reações oxidativas do metabolismo, pois tem muitos átomos de carbono reduzidos. Escreva a estrutura de 2 compostos que podem ser obtidos pela oxidação do glicerol. E que mantém a cadeia de 3 átomos de carbono. Então, o nosso glicerol é o CH2OH, CH2OH, certo? O que pode acontecer na oxidação, galera, quantos compostos crescem? De 2 possíveis. Então, você vai ter a oxidação do nosso carbono do meio, que é um carbono secundário, formando CH2OH, C dupla O, CH2OH. Ou você pode ter a oxidação acontecendo nos carbonos das pontas. Então, você pode ter a oxidação acontecendo e carbono aqui da pontinha vai formar um álcool primário, pode acontecer a formação de ácido carboxílico. Um diácido carboxílico. Ou oxidação toda. Total. OH, C dupla O, C dupla O, OH. Eu coloquei até 3 possibilidades aqui pra gente. Beleza, galera? Essa é a questão de número 3.2. Show! Nos encontramos na próxima aula, galerinha. Valeu! Tchau, tchau! E aí, lindinho, gostou dessa nossa aula? Espero que você tenha curtido. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem alguns links muito importantes para sua preparação aí para as provas do vestibular e do Enem. A gente se encontra na próxima aula. Valeu, tchau, tchau!